foram ditas por Eliseu, numa época em que a Síria estava em guerra com Israel. E acontecia algo estranhíssimo aos olhos do rei. O rei da Síria fazia seus projetos, fazia os seus planos de guerra, idealizava tudo conforme o figurino, e na hora da execução dava tudo errado. Ele planejava uma coisa e acontecia outra. Ele projetava destruir o povo judeu, e o povo judeu não caía em nenhuma artimanha, em nenhum laço, em nenhum plano do rei da Síria. E aquilo irritou muito o rei. O rei juntou os seus oficiais, seus comandantes, seus auxiliares que estavam no projeto daquela guerra, e disse: tem aqui alguém contra nós, tem aqui alguém que está agindo em prol do rei de Israel. E um olhou para o outro, de repente alguém levantou a voz: não, meu rei, não é assim não, ninguém aqui é contra o senhor. Aí o rei arregalou os olhos. É porque em Israel há um homem de Deus que se chama Eliseu. Tudo que o senhor fala aqui, Deus revela a ele, e ele fala para o povo judeu. Bata a palma para Jesus. Você vendo a história dessa forma, é maravilhoso, é gostoso, nos enche de alegria, mas aqui há algo muito mais profundo. Aqui há algo que precisa você mergulhar no oceano do Espírito para entender as coisas espirituais com valores espirituais. Na realidade, eu quero que você nessa noite aproveite esta aula, tomando por esse rei da Síria, o diabo, que planeja de todas as formas destruir você, matar você, ceifar você, tirar a sua fé, eliminar a tua presença na igreja, tirando o teu ímpeto, tirando a tua fome, a tua sede de salvação. O diabo planeja todos os dias isso. Muitas vezes já aconteceu na minha vida de pessoas virem a mim e dizer: pastor, é incrível, o senhor esteve comigo hoje de manhã? Não, mas parece que o senhor esteve. Ou então: pastor, o senhor parece que estava lá em casa hoje. Bata palma para Jesus. Deus não quer ver o seu povo derrotado e destruído, de forma alguma. E evita que o rei da Síria consuma, mate, que eu quero que você entenda o diabo, que planeja esmagar você, destruir você. Mas graças ao Espírito de Deus que está entre nós, e que possuía de maneira abundante a pessoa de Eliseu, falava esse Espírito para Eliseu, que tornava sem efeito todo o avanço, todo o plano, todo o projeto do rei da Síria para destruir o povo hebreu. É assim que acontece aqui, quando a palavra chega a você. Bata a palma para Jesus. Aí alerta você, aí chama a sua atenção, aí vem como vacina, aí vem como antídoto contra o veneno da serpente. Quando uma serpente morde o indivíduo, e esse cidadão, essa senhora, não toma o antídoto, ele morre.
mas pode ser qual for a serpente, a cascavel, a jararaca, pode ser a coral, todas realmente serpentes de um veneno altamente letal, torna-se sem efeito aquilo que ela produziu, aquilo que ela injetou, porque chega o antídoto e anula. E é isso que acontece, irmãos e irmãs, quando você vem a um local como esse, e aqui o Senhor, Ele chega na tua vida, arranca o veneno que o diabo injetou para te matar, para te esfriar, para te amornar, para te levar a valores naturais, a valores temporais, a você ser alguém voltado para essa terra, e a palavra vem, fala, e acorda, e alenta, e direciona você a olhar para o alto. Aleluia! O nosso tempo não é o tempo de Deus. Muitas vezes nós ficamos preocupados, e até preocupados demais, com problemas, com adversidades, com situações que são erguidas pelo diabo com a intenção de nos matar. Ele vem e nos fere na área financeira, na área sentimental, ele vem e nos fere na área física, ele gera situações que tensiona ele nos amornar, nos destruir, nos fazer retroagir, andar para trás. Mas irmão e irmã, há uma palavra que foi aquela que eu li nessa noite para você: não temas, aquele que está do nosso lado. Bata a palma para Jesus. Aquele que está do nosso lado. Pena que os teus olhos não estão abertos para ver a ação de Deus na tua vida. Pena que você não esteja se apercebendo, dado ao problema, à adversidade, às circunstâncias que surgem, que o diabo levanta, que o diabo projeta, para que com isso você fique apavorado, fique em pânico, fique preocupado e venha agir sem sabedoria. Mas se Deus fizesse você abrir os olhos para ver a ação dele, o socorro dele, como ele está agindo, você estaria glorificando, enaltecendo, estaria saltitante, glorificando o seu santo nome. Pena que os nossos olhos não veem. Mas muitas vezes, irmãos e irmãs, é necessário certas situações, certas lutas, certas adversidades, certos problemas, certas dificuldades, porque Deus vai nos trabalhar. Ele vai moldar o nosso coração, Ele vai trabalhar a nossa alma, Ele vai mudar o nosso temperamento, para que quando estejamos aptos para receber a dádiva, e a dádiva não venha ser para nós um tropeço, mas edificação, aleluia, Ele nos dá. Esse trecho nos fala da ira do rei contra Eliseu. Você não faz ideia da ira do diabo contra a minha pessoa. Você não faz ideia. Eu queria ver você um dia na minha vida. Bastava 24 horas você viver um dia meu, que você ia ver o que é bom para tosse. Bata a palma para Jesus. As maravilhas que Deus realiza, as bênçãos, a provisão, o socorro, os milagres do Senhor, que evitam que pessoas sofram, que pessoas padeçam, que pessoas morram, aquilo deixa o diabo
desesperado. E vai se voltar contra quem? Contra mim. Aí haja pancada, haja chicotada, haja língua ferina, haja história mal contada, haja mentira, haja pedrada, como ocorreu aqui com Eliseu. Eliseu deixou o rei da Síria desesperado, irado, e ele levantou uma grande tropa, levantou um grande exército e disse: eu quero saber onde é que ele está, que eu vou matá-lo, para ele não mais interferir nos meus projetos, para que ele não venha mais evitar que eu destrua, que eu mate, que eu ceife o povo de Deus. Bata a palma para Jesus. Está preocupado? Fique não. Está olhando e não vê horizonte? Não tema não. Bata a palma para Jesus. Pois de fato, o rei da Síria enviou um exército fortíssimo, muito bem armado, habilitado. Aos olhos de quem estivesse vendo, era algo destruidor. Nada poderia fazer Eliseu, nem tampouco o próprio rei de Israel. Não evitaria que fosse esmagado Eliseu e a própria nação, o próprio povo. E de manhã bem cedo, muito cedo, o servo de Eliseu levantou, se espigando lá fora, aquele azinho fresco, ia lavar o rosto, mergulhar o rosto na tina para acordar. Ele olhou e viu um monte de carros, cavaleiros, de armas, e ele entrou em pânico. Ele correu para onde estava Eliseu e disse: meu senhor, e agora? E aí? Vão nos destruir. Venha ver aqui, Senhor, quantos homens estão aqui nos cercando. E Eliseu disse para ele o que eu digo para você: não tema não. Bata a palma para Jesus. Não tema não. Aí o jovem colaborador de Eliseu disse: mas como, senhor? Mas como, chefe? Mas como, meu Deus? Como é que eu não vou ficar preocupado? Eles querem te matar, e tu para mim é algo valioso, tu para mim é alguma coisa importante. Eu não queria te perder, nem tampouco eu também quero morrer. Ele disse: Senhor, abre os olhos do meu servo, para que ele veja. Como ocorreu com o apóstolo Paulo, que passou a ver as coisas de Deus também e as coisas físicas. Esse servo de Eliseu passou também a ver as coisas espirituais, e ali estavam milhares de carros de fogo, ali estavam anjos, sim, seres enviados por Deus para proteger, para guardar, para pelejar. Por isso, quando você ouvir uma palavra como essa, vindo daquele que você sabe que não fala da boca para fora, ele diz: não temas, não tema não, não tema não, não tema não, não tema não. Senhores,
O nosso dia a dia é o mesmo dia a dia de Eliseu, o meu e o seu. O rei da Síria, ele procura dia e noite nos destruir, nos calar. O nosso testemunho é muito importante, porque chama a atenção das pessoas para Deus. O seu testemunho de vida, aquilo que Deus fez com você, as maravilhas que o Senhor realiza, deixa Satanás irado. Ele deixa até de sorrir, de ter algum prazer com a morte de alguém, porque ele olha para você e vê você resistindo, firme, inabalável, crendo, não temendo, aleluia! Alguém que peleja por você, aos nossos olhos invisível, mas real, aleluia, 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 aleluia. Aos nossos olhos invisível, mas real, que não mente, que não foge da sua palavra. Ela é como, irmão, o prumo dele. E ele disse a cada um de nós: estarei convosco até a consumação dos séculos. É só não duvidar, é só não pestanejar. E nós sabemos que a vitória é nossa. O nosso Deus, irmãos e irmãs, é o Deus fiel a quem é fiel. Depois que ele mostrou ao seu colaborador a grandeza de Deus que estava ali para protegê-lo, para guardá-lo, ele também orou ao Senhor e disse: Pai, cega, meu Senhor, cega esses instrumentos do rei da Síria, deixa todos cegos. E todos ficaram cegos. Chegando a ele, disse: Ei, vou guiá-los para onde vocês devem ir. Vocês estão indo para o lugar errado, eu vou levá-los para o lugar correto. E ele saiu guiando todos, levando, e levou para a capital, e levou para a cidade de Israel, do povo hebreu. Chegando lá, o rei de Israel, em saltos de alegria, disse: Eliseu, vou matar todos. Não. Você não vai matar nenhum deles, pois são prisioneiros de guerra. Bata palma para Jesus. Ao contrário, você vai alimentá-los, vai cessar a sede deles. Olha que aula, bata palma para Jesus. Olha que aula. Você não pode deixar nem os inimigos com fome. Imagine os amigos, vai atrapalhar o Senhor. Imagine os irmãos. Olha que aula, olha que aula, olha que aula, olha que aula. O nosso Deus, irmão, ele é tão gracioso, tão benigno, que até os inimigos dele, que na verdade se mostram pessoas que querem viver uma nova vida, eles os guardam do mal. O engano de muitos
irmão, é notório. Tem gente aí aos montões que erra porque não sabe o caminho, não é direcionado, não é conduzido. Aqueles homens nunca mais atacaram Israel, nunca mais atacaram o povo hebreu. Depois daquela aula que Eliseu deu, alimentando pelo o rei de Jerusalém, o rei de Israel. Nunca mais. Nós precisamos aprender, no lugar de rejeitarmos, estendamos as mãos. Bata a palma para Jesus. Se há arrependimento, se há desejo, se há testemunho, se a pessoa tem ânsia e falta apoio, como é que você não vai ajudar? Como é que você não vai impulsionar? Como é que você não vai carregar? Aleluia! Maior é aquele que está em nós, irmãos. Não se apavore. Eu digo a você, por experiência própria, você não faz ideia o que é carregar isso aqui, fazer o que nós fazemos. A nível humano, não há como. É algo que, vai muito além do que você pode imaginar, viu? Você faz ideia. Mas eu tenho feito, bata a palma para Jesus. Você não faz ideia. Deixa qualquer pessoa de queixo caído. Mas aquele que está do meu lado é maior do que o rei da Síria. Seja qual for a situação que você enfrente, seja qual for a luta que você esteja travando, mesmo que seja enfermidade, problemas que parecem insolúveis, mesmo que haja um buraco, uma dívida, uma coisa grande na sua frente, olha, mesmo abismo, o Senhor criou situação para você não ir para lá, aleluia! Mesmo abismo, o Senhor criou situação para você não ir para lá. Ele vai criar situação, Ele vai criar condições, se você for fiel, se você não for como as ondas do mar, se você não for alguém desleixado, que não faz caso, que tem compromisso com o Senhor, porque Deus nos prova, hein? Ele prova, Ele vê se aquilo é verdadeiro, se aquela aliança é de fato e de verdade. Se você na dor, na abundância ou na escassez, você é com Ele, aleluia, aleluia, aleluia. E cada um de nós aproveite a fé que emana Eliseu, a obediência que vivia Eliseu, a prática vivenciada por Eliseu. Nada o fazia sair do prumo de Deus. Bateu na porta dele Naamã, poderoso, grande, cheio de condecorações. Talvez na época a segunda pessoa mais temida do mundo.
E ele não saiu da sua posição, ficou dentro de casa. Ele disse: está aí Naamã, mas está aqui o meu Deus. Ficou o meu Deus. Aleluia! 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 Era alguém que não saía do prumo de Deus. Deus para ele era tudo, ensinando a cada um de nós a ser igual. Veja, hoje na rádio eu pude mostrar a muitos o quanto Deus protege, o quanto Deus guarda, o quanto Deus se faz presente na vida de quem teme e quem, na verdade, tem compromisso, tem aliança, é servo. Irmãos, a bem da verdade, essa palavra hoje em dia não é vivida por muitos. Servo, servir. Eliseu era um servo. Bata a palma para Jesus. Por isso Deus era com ele. E o que é maravilhoso é quem estava perto de Eliseu, por consequência, era de maneira grandiosa e poderosa abençoado. Eu deixo com você nessa noite esta grande aula, este grande norte para cada um de nós que nos traz Eliseu. Nunca se esqueça, pode você olhar para o seu redor e você não encontrar solução, não encontrar saída. Pode até o diabo lhe mostrar que a situação é irreversível, é insolúvel. Mas se você tiver estirpe, tiver a fé, tiver a aplicação e o compromisso que tinha Eliseu, você vai ver carros de fogo, você vai ver o Senhor pelejando por você, o Senhor te dando vitória, o Senhor te suprindo, te guardando, te salvando. Aleluia! Eliseu era um homem que fazia com que, por exemplo, um machado no fundo de um rio emergisse. Bata a palma para Jesus. O evangelho do Senhor não é palavras, só palavras, não. O evangelho do Senhor é poder. É poder. Evangelho que só tem palavras. Evangelho que só há retórica, só sermão, só facilidade de expressão. Não é o evangelho de Jesus. Não é alguém que na verdade é sede do Espírito de Deus. Eliseu era sede. Ele não tinha só palavras. Quem ele orientava, quem estava perto dele, quem usufruía, sim, do seu aconselhamento, via a grandeza, o poder, a majestade, a ação, o livramento, a salvação de Deus na vida. Bata a palma para Jesus.